texto que ora nós acabamos de ler é um salmo bastante conhecido. Neste salmo, ele relata um momento de saída dos filhos de Israel do cativeiro, da prova, da dificuldade. É do conhecimento de todos que Deus sempre deixava uma nação ali pronta para ser um castigo para Israel, quando Israel virava as costas para Deus. Quando Israel se entregava à maldade, se entregava ao pecado, se entregava ao erro, Deus sempre permitia que uma nação se levantasse e trouxesse algum tipo de juízo sobre Israel. E a Bíblia Sagrada diz que em tempos de depravação espiritual, em tempos que a imoralidade tomou de conta, que a maldade, que a impiedade tomou de conta, o povo virou as costas para Deus, o povo abandonou Deus, o povo estava mais entregue à maldade do que à bondade. E então, eram alguns profetas contemporâneos na época, como Jeremias, Sofonias, Abacuque, e futuramente Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e outros profetas também viveram nessa mesma época. Mas, em auge, agora está o profeta Jeremias e também o profeta Abacuque, e ambos estão vendo o povo entregue à maldade, o povo entregue à idolatria, o povo entregue à vaidade. E nunca, escute, nunca, uma nação se voltou ao mal e o juízo de Deus não veio sobre ela. Uma hora a conta chega. Eu fico pensando, a gente vê pessoas brigando, lutando para liberação de drogas, estas que destroem famílias. Só é a favor das drogas quem não tem ideia do que é uma cracolândia, quem não tem ideia de um filho que rouba tudo dentro de casa para manter o seu vício. Só é a favor das drogas quem não tem ideia do que é um marido trabalhar e gastar todo o seu dinheiro com droga ou cachaça e deixar a sua família passar fome. Só é a favor de drogas quem nunca viu um ente querido ser cobrado com a própria vida por causa de uma dívida de drogas. Mas nunca, eu disse e volto a repetir, uma nação se voltou para o mal e a conta não chegou. Uma hora a conta chega. Eu estava vendo pessoas brigando a favor do aborto. É outra coisa que eu fico imaginando Deus diante dessa situação, porque eles têm a sua defesa dizendo, não, se ainda não foi formado no ventre, não é vida. Para Deus é, porque quando Deus chama Jeremias, o que é que Deus diz? Antes que fosse formado no ventre, eu te chamei, e as nações te dei por profeta. Então, é vida sim. Eu me recordo de Maria estando grávida de Jesus, e Isabel estando grávida de João Batista. Maria vai visitar sua prima. Quando ela chega, que ela saúda, Shalom Adonai, a Bíblia diz que João, dentro do ventre, é cheio do Espírito Santo e começa a saltar de alegria na presença de Deus. Então, isso, basicamente, diante de Deus, é um assassinato. E essas vidas inocentes serão cobradas no dia do juízo. Uma hora a conta vai chegar. Nós estamos vendo pessoas zombando do cristianismo, pessoas se entregando à imoralidade, pessoas com o seu dizer, meu corpo, minhas regras, e nada contra. Quem quiser viver do jeito que quiser, que viva. Deus, Ele criou o homem, deu ao homem o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser. Nós decidimos servir a Deus, e isso é bom. Nós estamos igual Josué, vocês servem a quem vocês quiserem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não queira, se você quer viver do jeito que você quer viver, viva, mas não queira forçar a igreja a aceitar,
Porque o que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que fere princípios bíblicos, nós vamos pregar contra. Aleluia, nós vamos ir na contramão desse mundo. Para o mundo é tudo normal, para a igreja não. A igreja ainda é protestante. Ô glória, pode deixar sem fundo musical, por favor. A igreja ainda é protestante. A igreja ainda protesta contra o erro. Ô glória, a igreja entrou em uma grande decadência quando ela deixou de ser chamada de protestante para ser chamada de igreja gospel. E a igreja de Cristo, ela precisa resgatar suas origens. Nós não estamos servindo a Deus aqui só para a gente ganhar carro, casa, casamento bom, perfeito. Não, nós estamos servindo a Deus para ir morar no céu. E a porta de entrada do céu é estreita, embora os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas larguíssimas, porque não são pastores verdadeiros, são mercenários, e o mercenário ele não se importa com a alma da ovelha, ele se importa com a lã da ovelha, ele se importa com o dinheiro da ovelha, mas o pastor verdadeiro ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus e no céu não entra pecado. Então o povo virou as costas contra Deus. Jeremias está bem no cenário. Ele sabe que uma hora a conta chega. Abacuque também está bem no cenário. E ambos vão orar. Jeremias vê de uma forma diferente. Jeremias sabe que o que o homem semear certamente colherá. É inevitável o juízo. Aí Jeremias, temendo o juízo, ele ora falando: Deus, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia da tua nação. Tem misericórdia dos filhos de Israel. Ele jejuma, entra num jejum pesado. E Deus responde ele. Só que nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos ouvir. Deus desce e diz: Jeremias, dessa vez não. Ainda que Moisés e Samuel me clamassem, eu não teria misericórdia desse povo, porque a maldade deles está demais. Aí Abacuque está bem na mesma situação. Só que Abacuque não está pedindo misericórdia, Abacuque está pedindo juízo. Você lê os primeiros capítulos de Abacuque está dizendo: até quando, Deus? Até quando, Deus? A maldade vai prevalecer sobre a bondade? Até quando os ímpios vão prevalecer sobre os justos? Até quando tudo que é de ruim, violência, vai vir, vai prevalecer e o Senhor não vai fazer nada? Aí Deus também responde a Abacuque. Aí Deus fala com Abacuque: Abacuque, eu farei uma obra no meio dos filhos de Israel que não crerão quando for contada. Escreve aí o juízo em tábuas bem grandes, que é para o pessoal que gosta de fazer Cooper de tardezinha, quando passar correndo, conseguir ler o meu juízo. Quando Abacuque ouve o juízo de Deus, que ele vê o que Deus vai fazer, porque Deus disse que vai. Não mexe no som não, sonoplatinho que está ganhando, não mexe. Já viu trocar jogador com o time ganhando? Devolve meu retorno, se possível. Se não der também, eu não tenho negócio não. Larga o microfone, para que sem microfone e dá certo. Mas olha só, volte para cá a sua atenção. Vou deixar nada tirar minha atenção aqui. Abacuque está pedindo a Deus juízo. Deus estabelece um juízo. Diz que os caldeus vão vir, vão assolar. Os caldeus são um povo babilônico, é uma nação babilônica. E Deus estabelece um juízo. Quando Abacuque entende o juízo de Deus, ele fala igual Adão falou no Éden: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele sabe que é inevitável o juízo, porque ele pediu um juízo, Deus determinou o juízo. Não tem como voltar atrás mais. Mas Abacuque entendeu uma coisa, oh glória, que a igreja também entendeu, que Cristo nos proporcionou. O quê? Aleluia. O melhor para uma nação depravada não é um juízo de morte. O melhor para uma nação depravada não é um juízo de cativeiro. O melhor para uma nação depravada, para o homem mau, para o ímpio, para a impiedade, ainda é o avivamento. Porque Deus pega o homem mau, salva ele e faz dele um obreiro. Deus pega um jovem drogado como eu era e faz dele um pregador do evangelho. Deus pega um bêbado e faz um pastor de igreja. Deus pega uma prostituta, uma adúltera e faz dela missionária. Aleluia. O que o homem mau precisa não é de um juízo, mas é de um avivamento. E eu quero liberar uma palavra profética. Haverá um avivamento na nação brasileira.
Deus resgatará uma geração que está entregue à maldade. Aleluia, porque Deus faz isso. Só que os filhos de Israel, Abacuque agora ele entende que o povo precisa, não é de um juízo, que ele vê que o juízo será terrível. Aí ele fala: viva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a faz conhecida. Aí ele sabe que é inevitável a ira, mas ele fala: na ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Ou seja, a tua ira vai vir, é inevitável, olha a maldade. Mas na tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia. E eu quero fazer como Abacuque. Eu sei, Deus, que a tua ira uma hora vai vir por causa da maldade dos homens. Aleluia, mas na tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia para com o teu povo, porque está escrito, e essa palavra se renova a cada dia. O que é que está escrito? Muitos são os filhos de Israel, semelhante à areia da praia, mas o remanescente será salvo. O remanescente sempre vai existir. Eu sei que tem uma geração entregue à maldade. Eu vi um pregador um dia dizer com muita eloquência, dizendo: essa é a pior geração de todas. Eu discordei na hora, aleluia, aleluia. Mas olha o tanto de escândalo com o pastor, olha o tanto de escândalo com o crente. Irmão, a igreja cresceu demais. Crescendo o trigo, o joio cresce também. Mas eu não olho para o joio, para os seus escândalos. Eu olho para uma geração que mesmo fraca diante de tanto pecado está aqui adorando. Uma geração que mesmo falha está aqui adorando. Uma geração que mesmo em lágrimas está aqui lutando para ir morar no céu. E essa geração é o que a Bíblia diz que ela é: geração eleita, nação santa, sacerdócio. Eu sinto a graça de Deus aqui. Oh, glória, aleluia. Aí Deus agora vai cumprir a sentença que ele sentenciou. E para Deus fazer isso, Deus começa permitindo que Faraó, rei do Egito, entre em guerra com Nabucodonosor, rei da Babilônia. E agora o rei do Egito vai vir até o rei de Judá e vai pedir passagem. E o rei de Judá, naquele momento, comete um vacilo terrível. Ele não dá passagem ao faraó. E Faraó então entra com tudo e devasta. Começa o juízo de Deus. Judá é assolado por Faraó do Egito. Agora acontece a grande batalha, conhecida historicamente como a Batalha de Cárquemes. Porque foi na cidade de Cárquemes. Essa batalha é um confronto entre Faraó, rei do Egito, e o seu povo, o seu exército, e Nabucodonosor e o seu exército. E quem sai vitorioso desse confronto é Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele vira rei de reis. Porque rei dos reis e senhor dos senhores só Deus. Mas ele vira rei de reis, ele governa sobre reinos. Ele está agora um homem que está governando basicamente sobre o mundo. Constrói os jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vira aquela potência incrível que foi o Império Babilônico. E ele está ali governando. Então agora, para se cumprir o juízo de Deus, os caldeus vão invadir Israel. Agora o confronto com Israel é sangrento. Para você ter uma ideia, quando eles invadem Israel, eles arrancam os bebês dos braços de suas mães e atiram com toda a força nas pedras. Levam homens escravos a um massacre sangrento, muito sangue é derramado. Israel é assolado, sem falar em outras levas que vai vir depois, algumas levas até pacíficas. A leva que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foi uma leva pacífica. Eles estavam ali de olho nos jovens que eram inteligentes, sábios, bonitos, formosos, e isso é assunto para outra mensagem. Mas o primeiro confronto, o primeiro juízo de Deus, quando vem, acontece de fato um massacre. E eles vão parar na Babilônia. Eles vão parar na escravidão. E o Salmo 137, eles contam como é que era lá. Eles vão dizer: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nas árvores que havia ali no meio, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, aqueles que nos oprimiam, pediam que a gente cantasse uma canção de Sião.
Mas como entoaremos uma canção longe da nossa pátria? Não dá para cantar no cativeiro. No cativeiro dói. Eles estão. Mas isso aqui é interessante, cabe uma aplicação aqui. Eles estão na Babilônia chorando com saudade de Sião. Eu vou repetir, eles estão na Babilônia chorando com saudade de Sião. Se você pensa que alguém se afastou dos caminhos do Senhor e está bem, você está muito enganado. Ele pode ter fama, ele pode ter o que for. Nós vimos aquele jovem, Whindersson Nunes, que é um humorista e tanto, é um artista de respeito, né? O que ele conquistou é porque o jovem tem talento. Mas a gente vê ele vivendo depressão após depressão, lutando, não tem felicidade. Aí você pega a história dele, foi cantor, tocador na Assembleia de Deus. Aleluia. Você pensa, de vez em quando você vê a Joelma do Calypso, do nada, cantar uma canção num show, cantar uma música evangélica num show. Por quê? Porque sente saudade da pátria. Tem milhões de seguidores, mas não tem paz. Tem milhões de aplausos ali, mas sem Deus no coração. O homem não tem paz. Há um vazio dentro do ser humano que só Deus, só o Espírito de Deus pode preencher. Então, longe da pátria, aí eu vejo por controvérsia um problema na igreja. Aqui os filhos de Israel estão na Babilônia chorando com saudade de Sião. E o que tem de crente que está em Sião com saudade da Babilônia não é brincadeira. Um dia me perguntaram, pregador Gabriel Bezerra, é pecado fazer tatuagem? Crente pode fazer tatuagem? Aí eu disse a ele, olha, se entrar aqui na igreja que eu congrego, um roqueiro daqueles tatuadão, que tatua até os olhos, e aceitar Jesus, eu vou ficar tão feliz. Jamais eu vou aceitar um cristão discriminar alguém com tatuagem que entrou na igreja, de maneira nenhuma. E se Deus fizer dele um obreiro, vou ficar feliz. E se Deus fizer dele o seu pastor presidente, eu vou ter prazer de andar com ele e dizer, ó, está aqui meu pastor presidente. Mas tem um porém, ele fez isso lá no mundo, na época da ignorância. Agora o cristão salvo, lavado, remido pelo sangue, inventar de fazer tatuagem, está com saudade da Babilônia. Mas Babilônia não é para você. Aleluia, o seu lugar é em Sião. E como disse Paulo, os costumes deles são uns, nossos são outros. Nós e a igreja de Deus não temos tal costume. Ah, pregador, mas a Bíblia não diz que é pecado. Ah, se for usar essa justificativa, eu estava pregando aqui em Cristalina de Goiás. E quando eu terminei de pregar, a gente foi para o escritório do irmão, ficamos lá conversando, deu umas meia-noite. Lá vem subindo um rapaz cantando, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Quando ele foi se aproximar, a voz dele era linda, chega, ecoava. Quando ele se aproximou, eu falei, vem cá. Aí ele estava com baseado nas mãos, fumando. Eu disse a ele assim, nossa, tu é afastado da igreja? Ele disse, não, sou crente. Já vi que tu é um daqueles religiosos, né? Eu falei, mas crente fumando um? Ele disse assim, tu não conhece a Bíblia, não? Eu falei, por misericórdia, eu sou pregador, conheço. Ele, então, está precisando reler de novo. Está escrito, e disse Deus, haja ervas, e houve ervas. Se Deus fez ervas, é para a gente fumar. Eu falei, sai daqui, cara. Sai daqui, antes que eu tire o meu cinto e te dê umas 2 lapadas santas. Então as pessoas podem isolar versículos bíblicos para os seus belos prazeres.
Irmão, a Bíblia diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Quem é do céu não quer nada da terra, ele quer o que vem do alto. Aleluia! Eu sou quadradão, radical. Tem gente que fala que eu sou João Batista do DF. Que Deus tenha misericórdia de mim, porque o ministério de João Batista é curto. Logo cortam a cabeça dele. Mas se eu morresse igual João Batista, morreria com honra. Mas eu sou quadradão mesmo em alguns quesitos, irmãos. Por quê? Porque Jesus disse ao dizer: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles ficaram lá 1 dia, 2, 3. No 10º dia a Bíblia diz que de repente veio do céu. Aleluia. Não foi da terra, não foi de baixo, foi do céu. Um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. E eles foram batizados no Espírito Santo. O que eles receberam dentro do templo veio do céu, e lá eles levaram para fora. Mas a igreja moderna está pegando o que recebeu fora para trazer para dentro do templo. Não dá. Aleluia. A igreja precisa rever seus conceitos. Nós não queremos balada gospel, nós não queremos, aleluia, swingueira gospel. Não, nós queremos é aquilo que vem do alto. Eu não troco. Você pode até trocar, aleluia, um culto com um pancadão de rap gospel por um culto de adoração de maneira nenhuma. Eu prefiro adorar, eu prefiro chorar, eu prefiro falar a língua e alguém interpretar, eu prefiro a presença. Mas é uma turma que está com saudade da Babilônia. Mas a Babilônia não é lugar para crente. O mundo não é lugar para crente. Fica fiel, se arraste, mas venha. Caiu, confessa e deixa. Pecou, confessa e deixa. Mas fica crente. Martinho Lutero, ele disse assim: eu pensei que o velho homem tinha sido morto e sepultado nas águas do batismo. Mas com o tempo eu descobri que o infeliz sabia nadar, e é uma verdade. O velho homem sempre quer ressuscitar. Eu dizia a um amigo ontem eu estava de frente às casas brasileiras com o meu filhinho, e veio um cara de lá e começou a buzinar. Eu com minha criança, não estava no trânsito, numa rua, estava atravessando assim um estacionamento e o cara buzinando. Eu olhei assim e falei: ô, apressadinho. Aí me deu um negócio assim, eu falei: opa, esse Gabriel não existe mais. Porque se você deixar... Aleluia. Nós temos a maior guerra, eu digo direto, não é contra os demônios. Se a gente bradar o sangue de Jesus tem poder, não fica um demônio. Aleluia. A nossa maior guerra, por incrível que pareça, não é contra o mundo. O mundo tem suas astúcias, o mundo tem suas atrações. Mas se a gente não se envolver, não ter amizade com o mundo, a gente não vai se envolver lá. Mas a nossa maior guerra é contra nós mesmos. Aleluia. Porque o diabo vai tentar fazer com que você volte a ser aquela moça sensual. Vai colocar na tua cabeça que tu tá feia, tem que vestir uma roupa mais curta, não vista. Aleluia. O diabo vai querer que você volte à ignorância, que você não seja uma mulher virtuosa, mas que seja uma mulher que quebra a panela de pressão na cabeça do marido. Não faça isso. Seja uma mulher virtuosa, seja um homem que cuida da esposa, que cuida da família, seja alguém diferente. E como eu faço isso? Se encha do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eles estão ali chorando. Nas árvores que tinha lá, nos salgueiros, eles penduram a harpa. Porque em dias de cativeiro, o que teve de gente que foi parar naquele cativeiro sem dever nada, ou seja, a chuva não vem só para o ímpio. O inverno não vem só para o ímpio. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias, uma hora eles chegam. É fácil? Não é. Mas quando o cativeiro chega, Deus até nos permite pendurar a harpa. Enterrar, não.
Porque quem enterra o talento, até o que foi dado será tirado. E ele será lançado no fogo eterno. Ali haverá trevas exteriores. Você pode até pendurar o talento nos dias de cativeiro, mas enterrar de maneira nenhuma. Você pode até dar uma pausa. Porque como é que canta? Sem ter o que comer em casa. Como é que adora? Num dos dias mais difíceis da minha vida, é até interessante que é o mesmo hino que eu falei do rapaz agora. Eu na igreja eu sempre gostei de tocar violão, eu não entendo nada de música não, mas quando me dá um fé maior, eu canto, toco, né? Mas eu sempre gostei de louvar a Deus. E eu cheguei na igreja destruído, ferido, coração angustiado, e me deram uma oportunidade. Eu lembro que eu comecei, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu só consegui falar a palavra chorar. Não consegui falar mais nada. E eu fechei o olho e chorei. Continuei tocando e chorando, não conseguia cantar. Estava doendo demais. Quando eu abri os olhos, o tanto de gente que estava sendo batizada no Espírito Santo, a glória que tomou a igreja, eu falei, Deus, o que é isso? Eu não estou chorando, não é de unção, eu não estou sentindo nada. Eu estou chorando porque eu estou triste. Eu não consegui cantar, não é porque a glória de Deus me envolveu, não. Eu não consegui cantar porque não dá, está doendo. E o Senhor falou ao meu coração, quando a azeitona é espremida, é que ela produz azeite. Os dias maus nos preparam para grandes batalhas. Alamacante, orebaia. Só que não é fácil, olha só. Uma vez eu fui pregar e Deus me dá umas mensagens abençoadas, né? Para não dizer muito loucas. Mas a loucura para quem não crê, né? Mas para quem crê, é bênção de Deus, é poder de Deus. E Deus me deu uma mensagem com o tema Jesus nasceu, baseado em Mateus 2. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, os magos vieram do Oriente e tal. Aí Deus mandou fazer uma espécie de pegadinha antes de começar a pregar. Congresso de irmãs, igreja lotada de gente. Aí eu falei, gente, acabei de encontrar uma mulher que está prestes a dar à luz e não tem onde ficar. Alguém pode ceder a casa para essa mulher ficar essa noite? Porque essa criança está para nascer. Aí, ninguém levantou a mão, falei, ninguém, congressão lotado. Tinha umas 3 ou 4 vezes mais de pessoas que estavam aqui. Aí uma irmãzinha levantou a mão. Eu falei, vem cá, ela veio. Eu falei, tu mora onde? Tu tem sua casa própria? Ela, não, eu moro num barraquinho de aluguel, pequeno, mas dá para essa mulher ficar lá. Aí eu falei para os irmãos, gente, Deus mandou eu fazer uma pegadinha, mediante a mensagem que eu vou pregar, Jesus nasceu. Essa mulher representa Maria, que eu disse aqui. E você perdeu a oportunidade de deixar Jesus nascer na tua casa. Irmão, o semblante dos irmãos caíram. Eles choravam de tristeza, porque não abriram a oportunidade para Jesus na casa deles. Eu disse, moça, se Deus me fez ter ousadia de fazer essa pegadinha, eu vou liberar uma palavra profética na sua vida. Eu falei, tu abriu as portas da tua casa para Jesus nascer, e Jesus vai te dar uma casa. Ela disse, eu creio. Passou aproximadamente 1 mês, eu saí para pregar, e quando eu voltei para casa, eu não podia mais entrar em casa. Por quê, pregador? Porque a gente foi despejado. Minha mãe estava na rua, os móveis da minha mãe, tudo no meio da rua, e eu olhei minha mãe chorando, desesperada, e eu estava buscando bastante a Deus naquela época. Eu falei, mãe, eu vou para um monte. Ela disse, vai com Deus, meu filho. Eu joguei o violão nas costas, peguei minha bicicletinha e fui para o Monte do Pessu.
Quando eu estou indo, caminhando ali próximo à Fundação Bradesco, eu encontro uma mulher, ela disse, Gabriel, vem cá. Aí eu olhei assim, ela, tu não está lembrando de mim não? Eu falei, não. Ela, lembra aquele dia lá na igreja tal, que você disse assim, que tinha uma mulher que estava prestes a dar à luz, você fez uma pegadinha lá, e eu abri as portas, eu disse que podia ficar lá no meu barraco. Sou eu aquela mulher? Eu falei, sim. Ela, tu não vai acreditar, lembra que tu profetizou que Jesus ia me dar uma casa? Sim. Ela, Deus me deu, foi uma mansão toda mobiliada. Se você ver a casa que eu ganhei em Anápolis, eu estava doido para te ver, para mim te contar isso. Na hora que ela contou, eu parei assim, lembrei dos móveis, tudo no meio da rua. Eu falei, Deus, e eu? E o Espírito Santo, isso é para tu saber que não é tu, sou eu. Aproximadamente 12 anos se passaram, mas esse ano de 2024, Deus me permitiu construir uma das casas mais bonitas da minha rua, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que leva a semente andando e chorando, ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Só que não é fácil. Eu lembro que aquele dia eu fui para o monte, cheguei lá, eu peguei meu violão e falei, Jesus, eu não vou falar nada para o Senhor, porque se eu for falar contigo, eu vou falar umas verdades para o Senhor. Aí eu vou murmurar, e eu não estou muito bem com o Senhor, não. Mas eu não vou dar esse gostinho ao inimigo. Eu comecei a cantar, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Gabriel, tu conseguiu dar graças, sendo despejado, consegui. Eu não conseguiria, tudo bem. Por isso a Bíblia diz, mais fortes suportar os mais fracos. E não é sempre que a gente consegue essa proeza. Tem época que se o inferno inteiro se levantar, com glória a gente põe o inferno para recuar. Mas tem dia que o mais fraco dos demônios, só a presença dele te põe para correr. Tem dia que a gente está numa unção, mas tem dia que a gente está, Jesus nos ajuda. Mas tem um porém, se não conseguir cantar, se não conseguir pregar, se não conseguir profetizar, pendure o talento, pode, pendure a harpa, não enterre, por quê? Porque o inverno passa, a chuva cessa, o tempo de cantar chega, oh glória, aleluia. Eu já quero liberar uma palavra profética, estamos num projetando, eu vim aqui para profetizar, aleluia, eu sinto a autoridade do Espírito Santo para isso. Muita gente em 2024 semeou com lágrimas, viveu o pior ano da sua vida, os piores dias da sua vida, mas os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria. E detalhe, entenda, Deus não depende da economia mundial para fazer os servos dele prosperar. Talvez você olhou aí, né, para a nova ordem do governo. Que governo maravilhoso. Aleluia. E você pensou, eu não estou nem preocupado. Eu não vou precisar declarar mesmo. 5 mil, não estou ganhando nem 50 reais. Pois te prepare para declarar. Aleluia, arabacante, porque Deus não depende da economia mundial para honrar alguém. Deus vai vir na contramão desse mundo. Olha só, a ordem lá no Egito era para que toda criança que nascesse macho fosse assassinada. Mas a Bíblia diz que Joquebede, mãe de Moisés, ela vai criar o próprio filho com proteção real e ainda vai ganhar salário para isso. Aleluia! Deus vai agir de forma que alguém vai olhar, não é possível, é isso que vai acontecer. Vamos olhar igual aqui nesse salmo, grandes coisas fez Deus por ele, por isso estamos alegres. Olha outra coisa, o que tem de gente sofrendo porque ele acha que ele precisa se enquadrar no padrão de beleza que a sociedade exige para ter um relacionamento feliz. Não é brincadeira, mas não vá nessa não.
As pessoas mais bonitinhas que eu conheço, tanto homem como mulher, que tem corpos perfeitos, cabelo perfeito, rosto perfeito, elas são tão insatisfeitas, todos os dias elas estão arrumando nariz, pele, barriga, e são perfeitas, e se enquadram no padrão de beleza que a sociedade exige. Mas são as pessoas que eu vejo que mais sofrem emocionalmente. Primeiro que elas são tão bonitas que ela acha que alguém não serve para elas, porque não é. Mas pelo contrário, por outro lado, pessoas não se enquadram e não precisam no padrão de beleza que a sociedade exige, mas são felizes no relacionamento. Porque eles enxergam muito mais do que uma beleza física, eles enxergam a beleza de um caráter, de que adianta ser bonitona e trair o esposo, de que adianta ser bonitão e trair a esposa. Aleluia, Deus não quer isso para a gente. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acarretam dores. Oh glória, eu quero liberar uma palavra profética. Aleluia, a vida sentimental, a vida amorosa, a vida emocional de alguém será abençoada também nesse ano que se passa. Você chorou, mas permaneceu. Foi decepcionado, decepcionada, mas permaneceu. Pois é, Deus vai te honrar. Vai ter festa, vai ter convidado, vai ter bolo, vai ter banquete. O nome do Senhor será glorificado. Eu creio nisso. Só que nenhum cativeiro dura para sempre. Talvez você está vivendo os piores dias da sua vida. Entenda. A Bíblia diz que depois da tempestade, houve grande bonança. A Bíblia diz que depois do deserto, eles herdaram a terra prometida. Jesus no deserto, os anjos serviram ele. Deserto não é lugar para você morrer. Tempestade não é lugar para você morrer. Esse deserto vai ser atravessado. Essa tempestade vai passar. Depois de todo vale tem uma montanha. E eu volto a repetir: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, é garantido. Com alegria, trazendo consigo seus feixes. Aí Deus vai usar Isaías para profetizar. Ciro queria libertar o povo do cativeiro, e o governo de Ciro e Dário são os que dão início à libertação do cativeiro. Aí eles vão dizer: quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, olha que lindo, aleluia, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Existe cativeiro que você sabia que se alguém estendesse a mão, ele nos tirava de lá, e Deus não deixa. É sério isso. Aleluia. Não é todo mundo que Deus deixa ajudar a gente. O cristão não. Como assim, pregador? E às vezes a gente fica triste, porque a gente pensa: nossa, fulano poderia ter me ajudado e não me ajudou. Fulano poderia estender a mão para mim e não estendeu. E não caia na onda dessas canções de vingança que estão treinando crentes para ir para o inferno. Que essas músicas que diz que quem está embaixo vai subir, quem está em cima vai descer, você que está sendo humilhado vai pisar em alguém amanhã. Não, se você pisar em alguém amanhã, você só vai se tornar a pessoa que está te pisando hoje. Só. E Deus não quer isso. Ah, mas Davi disse: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem disse que Davi queria humilhar os inimigos? Davi queria mostrar bondade, para quando os inimigos sentassem lá, os inimigos olhassem para Davi e dissessem: tanto mal que a gente fez para ele, e ele ainda nos chama para a mesa dele. Te prepara para contratar quem te perseguiu para trabalhar na sua empresa. Te prepara para abençoar quem te perseguiu. Eles precisam ver bondade em você. Isso é evangelho. Então, cuidado com a teologia da vingança. Ela é perigosíssima. O verdadeiro evangelho é: bendizei quem vos maldiz, amai quem vos odeia,
Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum herdarão o reino de Deus. Ah, pregador, eu sou fogo puro, mas não perdoa? Você está pior do que o iceberg lá está gelado. Quando eu descobri o que é ser um crente fogo puro, eu até levei um susto. E como é que faz para ser um crente fogo puro? É marchando? Não, isso não garante. Ah, é falando em língua? Não. Ah, é dando um golpe de karatê, ligando para o céu, rodopiando? Não. E o que é que faz eu ser fogo puro, pregador? Se o teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Se tiver fome, dá ele de comer. Fazendo isso, amontoará brasa na sua cabeça. Você sabia que o perdão ou a liberação dele tem travado a vida de muita gente? Tem gente que era para estar abençoada até o tutano e não está ainda porque não consegue liberar perdão. Perdoe sua sogra, perdoe sua nora, seu genro. Ligue para alguém, peça perdão enquanto é tempo. Perdoe a irmã, irmão, é um grande problema na igreja. Eu sinto saudade, eu vou fazer dia 15 agora de janeiro, 18 anos que eu aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 2006, mas eu ainda peguei o restinho de uma época, que quando a gente preparava para um congresso, a gente orava e jejuava para a gente cantar Jesus, salvar, curar e batizar. Hoje a preocupação maior é o uniforme. E o que tem de irmã que está de mal com a outra, desde o congresso de 2010, porque ela queria roupa rosa e a outra fez roupa verde, aleluia, e pensa que está indo para o céu da boca da onça. Gente que eu sou preservador dos bons costumes da sã doutrina da Assembleia de Deus, eu e a minha família, graças a Deus por isso, mas tem gente que acha que porque ele usa terno, ele é superior ao outro, acha que porque usa saia no pé, cabelão, tem o direito de falar mal de todo mundo, aleluia. Se o teu coração for cheio de mágoa e rancor, a vida está travada. Pode observar, a maioria das pessoas que são acometidas de câncer são pessoas que carregam grandes mágoas por dentro. Porque este mal se materializa. Não seja uma pessoa maldosa, perdoe. Ah, pregador, você não sabe o que foi que fizeram. Se eu for te falar de perdão aqui, tem que virar vigília, pastor, e eu não tenho tempo. Mas o dia que eu fui consagrado a diácono, assaltaram meu irmão, tacaram um monte de pedaço de barra de meio fio nele, quebraram o corpo dele todinho, basicamente. Ele conheceu um dos rapazes e disse, não faz isso. Aí o fulano, ele nos conheceu, foram lá buscar uma arma e deram 2 tiros no rosto dele. Um pegou de raspão aqui no cérebro, outro pegou na boca e atingiu aqui, não sei como, a bala é um negócio incrível, a coluna dele, a espinha dorsal dele. E o médico decretou 3 coisas. Não come pela boca mais nunca, só pela sonda. Não fala mais nunca e não anda mais nunca. E se sobreviver, vai ficar vegetando em cima de uma cama. Aí minha mãe reconheceu ele foi para Ceilândia, depois transferido para o hospital de base. Minha mãe reconheceu por causa das verrugas. Ele ficou deformado. 1 mês em coma, fazendo hemodiálise, porque os rins não funcionavam. Voltou do coma, aí com o tempo minha mãe disse, Gabriel, vou trazer seu irmão para casa. Eu falei, mas ele está bem? Não está, mas lá ele corre o risco de pegar uma infecção hospitalar e morrer. Vai que em casa com a família ele se recupera melhor. Trouxe para casa. Um jovem chegou até a mim na época, minha mãe chorando, aquele desespero todo. Eu não fui ver meu irmão no hospital, não é porque eu sou ruim, é porque tinha 2 anos aproximadamente, ou 3, que eu tinha saído do mundo da criminalidade. Eu não queria voltar a ser aquele velho homem. E o que os olhos não vê, o coração não sente. Quando eu vi meu irmão, que meu irmão chegou, deitado no banco de trás do carro, ele emagreceu tanto, a gente tem foto, que ele ficou igual aqueles menininhos da África, só que bem mais magro. A orelha dele dava para contar os ossinhos aqui, a cartilagem. As costelas dava para contar todas. Ele me olhou assim, com lágrima, tentava falar e não conseguia, ele ficava... Não conseguia, a cabeça rapada e toda furada, porque não achava mais lugar para
aplicar remédio no corpo, aplicava na cabeça. Quando eu vi aquilo, eu comecei a passar mal. Saí, fui para a casa de um irmão, me joguei na casa do pastor Edson, falei, pastor Edson, meu irmão era bom. Meu irmão foi o único de nós que não deu trabalho para minha mãe. Por quê? Ele olhou para mim, viu o meu desespero, começou a chorar também, botou a mão no meu ombro e disse, calma, Gabriel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um jovem foi lá em casa com um revólver e disse, os caras que fez isso ali com teu irmão estão bem ali, bora lá matar eles. Você pensa que eu não quis ir? Só que eu baixei a cabeça e falei, não. Ele disse, cara, tu é crente, não é otário, não. Eu falei, mas não. Mas tua mãe está chorando. Eu falei, não. Ele falou, mas por que não? Quer que eu vá lá matar? Eu falei, se for para tu matar por mim, eu mesmo mato. Ele, o que aconteceu contigo? Eu falei, é que agora eu quero ter o coração igual a Jesus. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. É fácil perdoar? Não é. Meu pai me abandonou. Eu tinha 7 anos de idade. Com mais 6 irmãos, a gente era escadinha, o mais velho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minha irmã mais nova tinha meses. Fugiu com uma mulher, foi embora. Eu tive notícias de meu pai 20 anos depois, que minha irmã foi trabalhar na casa de uma delegada da Polícia Federal, e lá ela contou a história, ela disse, me dê o nome do seu pai. E acharam todos os endereços que ele morou, todos os números de telefone que ele teve, e acharam meu pai. Meus irmãos não conheceram meu pai, só eu, que era o mais velho assim, que tenho mais lembranças, eles não lembravam. Quando acharam meu pai, foram tudo para São Paulo ver meu pai. Eu mandei um DVD meu de pregação, disse que ele chorava tanto. Só que eu carregava uma mágoa, sabe por quê? Porque diversas vezes eu vi minha mãe se humilhando, pedindo comida para os outros. Porque por diversas vezes eu fui para a padaria pedir, tio, me dá R$1 para me comprar comida, me dá pão de queijo velho aí que sobrou, pegava pão de queijo e levava para casa. Minha mãe recebia uma cesta na época do Roriz, ela ia buscar a cesta, as mulheres conheciam a história da minha mãe, tirava o fubá e dava para ela trazia uma cesta de alimento, outra de fubá. Quando acabava o alimento, era fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite. Esse dia eu brinquei com minha filha, eu falei, tu nasceu amarela de tanto fubá que o papai comeu. Mas pense numa prova, e eu via minha mãe chorando, o que eu vou dar para meus filhos comer amanhã? Eu tinha uma raiva disso, porque filho sem pai, todo mundo quer dar cascudo, todo mundo quer brigar, todo mundo quer pôr de castigo, aleluia, e eu sofri, eu carreguei essa mágoa, mas o tempo passou, eu falei com meu pai, aí uns dias desses eu fui pregar em São Paulo, quando eu desci no aeroporto de Guarulhos, eu lembrei do meu pai, eu falei, nossa, eu vou ligar para ele, eu falei, pai, vou pregar aqui hoje. Ele, aonde? Aí eu falei para ele. Aí ele disse assim, olha, eu vou chamar suas irmãs para ir. Eu falei, venha. Aí minhas irmãs lá, que tem por parte de pai, disseram, a gente já foi nessa igreja, a gente sabe onde é. Vamos lá. O pastor me buscou no aeroporto, fui, fiquei lá a tarde todinha pensando, meu Deus, quando eu ver meu pai, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir perdoar? Será, Deus? Será? E eu fiquei. Quando meu pai chegou, o pastor já estava quase passando para a mensagem. Na hora que eu vi, eu me tremi todinho. O pastor passou para mim. Eu disse, irmãos, eu estou muito feliz. E mais feliz porque há mais de 25 anos eu não vi o meu pai que estava ali. Eu disse, pai, se coloca de pé. Ele já começou a chorar. Eu falei, me perdoa, porque eu carreguei mágoa do Senhor por muito tempo. Meu pai deu um grito, que aquele grito não era a voz dele normal, era a alma dele gritando. Eu desci correndo e abracei ele. Quando eu abracei ele, eu senti geleiras derretendo. Eu senti uma vida mudando e, de fato, a minha vida deu um salto depois daquilo, em todas as áreas, financeira, aleluia, espiritual, sentimental, ministerial. Entenda, a falta de perdão, e eu sei que Deus está falando aqui, eu não estou jogando palavras ao vento. Alguém precisa liberar perdão para que a vida destrave, mas eu não consigo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Entre 2025, querendo viver algo novo, algo melhor. Até quando você vai ficar preso nesse cativeiro porque sofreu abuso na infância? Até quando você vai ficar preso nesse cativeiro porque foi traído, foi traída, foi abandonado por pai, mãe, criado de qualquer jeito, sofreu? Até quando você vai poder voltar no tempo e mudar as coisas? Não.
Você vai poder ir lá atrás e viver uma nova história? Não, não vai. Aqui não é um conto de fada, é uma vida real. E o que eu faço, pregador? Se desprenda hoje do teu passado. Se destrava hoje do seu passado, porque se tu não fizer isso, te prepara para projetar 2026, 27, 28, 50, 100, vai morrer a vida do mesmo jeito. Agora tu quer viver mesmo um projeto novo da parte de Deus? Libera perdão, sai desse cativeiro hoje. Deus me trouxe aqui para dizer, te prepara para sair do cativeiro. Aleluia, ramando que lebara sorebaia. Há uma unção que despedaça grilhões aqui. Há uma unção que despedaça jugo aqui. Te prepara para sair do cativeiro. Vai parecer um sonho, mas não vai ser. Você não vai esquecer o cativeiro que você passou, mas isso não será mais o centro das atenções da sua vida. Te prepara. A maior mentira do inimigo é que tu nasceu para ser infeliz. Isso não é verdade. Você só não está conseguindo, porque você pode colocar até mel dentro de um recipiente sujo que ele azeda. Então limpa, tira esse rancor. Arranca essa mágoa. Pede perdão. Faz uma ligação hoje, cria coragem. Seja cabra macho e mulher fêmea. Alamando que a paz erebaia. Aleluia. Eu sei que não é fácil. Eu sei que talvez você pendurou sua harpa por causa disso. Está com a felicidade embargada por causa disso. Mas te prepara para viver um sonho de Deus. Sabe, a Bíblia diz que os irmãos de José não podiam olhar no rosto de José por causa da inveja que eles sentiam de José. Jogaram José num poço, tiraram José, venderam como escravo. José foi parar numa cadeia acusado de assédio sexual, e a gente sabe o que um preso acusado de assédio sexual passa dentro de uma cadeia. Mas Deus foi tão bom com José, que José era líder de cela e ainda tinha todas as chaves. Para você entender, Deus honra alguém mesmo sendo injustiçado. Deus cuida, Deus protege, Deus guarda. O tempo passa, José vira o vizir do Egito, governador do Egito, homem abaixo de Faraó. Agora os seus irmãos chegam diante dele. Quando ele se revela aos irmãos, olha como a coisa muda. Primeiro, os irmãos não conhecem José. Porque quem persegue, quem caluneia, quem joga no poço, quem vende os irmãos, fica sempre da mesma maneira. Agora quem perdoa, quem não guarda mágoa, quem sofre honrando a Deus, aleluia, ele fica irreconhecível. Agora, quando José se revela aos irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José, mais uma vez, não conseguem olhar no rosto de José. Só que agora não é por inveja. É porque eles não estão acreditando no que Deus fez na vida de José. Aí sabe o que José diz? Não fiquem tristes, meus irmãos, por terem me vendido para o Egito. Para esse tempo, Deus me enviou para cá, para preservar as vossas vidas. Então o que você passou era um preparo de Deus para você desfrutar o que Deus vai te entregar. Oh glória, feche os seus olhos. Tem igrejas por aí que faz aqueles trabalhos de regeneração, que faz você ir lá no seu passado e lembrar, não, eu não acredito nisso não. Eu acredito que maldição na cruz do Calvário quebra. Eu acredito que a palavra, basta uma palavra e a vida do indivíduo é mudada totalmente. Essa é a palavra que Deus preparou para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saia dessa prisão hoje, se desprenda desse cativeiro. Hoje vai parecer um sonho o que você vai viver. Te prepara, porque Deus entregará grandes coisas nas suas mãos. Você acredita nisso? Aplaude a Jesus, que Ele merece. Se coloque de pé. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu sei que você permaneceu chorando. Deus te viu. E Deus se alegra, sabe, ao ver o servo dele.
passando tudo de ruim e permanecendo. Mesmo fraco, se arrastando, mas permanecendo. Eu acredito que Deus se alegra com isso. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai parar. Esse ano de 2025, você vai pegar a sua harpa de volta. Você vai voltar a evangelizar nos hospitais. Você vai voltar a pregar com a sua caixinha no meio da rua. Você vai voltar a falar do amor de Jesus para vidas que estão sedentas. Você vai voltar a ter visões e revelações do céu. Você vai voltar a cantar com autoridade. Te prepara, porque teve gente que não conheceu a liberdade, nasceu no cativeiro, mas vai viver dias de bênçãos também. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.